Olá, bem-vindo ao módulo 6 do curso Como Ler um Artigo Científico. Quer colocar a mão na massa? Então vem para esse módulo que é aqui mesmo que você vai encontrar. Esse módulo nós trataremos então sobre a primeira etapa da leitura, que se chama leitura inspecional. Então vamos lá descobrir o que significa essa leitura inspecional? Basicamente, a leitura inspecional é aquela na qual nós examinamos com atenção apenas alguns pontos específicos do artigo. Então, se fosse para a gente traduzir de uma maneira mais simplista, poderíamos dizer que a leitura inspecional é a arte de extrair o máximo possível de informações de um artigo em um tempo limitado, ou seja, em um tempo bem curto. Então, por que ela é importante? Primeiro, porque quando você tem lá uma pancada de artigos que a sua busca te retornou, você não sabe se quer ou se precisa ler todos aqueles artigos. Você vai ter que olhar um por um, certo? Para definir. Como você vai fazer isso? Por meio da leitura inspecional, tá? Então, suponhamos que você esteja aí com a sua página de busca do Google Acadêmico, da Web of Science ou da Scopus aberta, você tem aí os seus 300 artigos, 400 artigos de resultado, e você precisa, então, definir quais você lerá agora para economizar o seu tempo. Então, por que a leitura inspecional é importante para começar a ler esses artigos? Primeiro, porque você não sabe se quer ou se precisa ler esse artigo. Segundo, porque você não sabe se o artigo ele merece de fato ser lido por você. Terceiro, porque você não tem tempo a perder, não é mesmo? Toda vez que a gente precisa escrever um relatório de pesquisa, precisa escrever um TCC, geralmente a gente não tem tanto tempo assim quanto gostaria para estudar, para entender melhor esses conceitos e então escrever o seu TCC, o seu relatório, o seu artigo científico. Então, a leitura inspecional vai te ajudar muito a economizar o seu tempo nessa etapa. Então, basicamente, essa leitura ela se divide em dois tipos, que nós podemos dividir entre pré-leitura e a leitura superficial, tá? A leitura inspecional 1, ou a primeira etapa, chamada pré-leitura, é como se fosse uma sondagem sistemática. Por que esse nome? Porque simplesmente mesmo você está sondando, certo? Que o artigo está lhe oferecendo. Entretanto, não é uma sondagem sem direção, não é uma sondagem sem regras, é uma sondagem extremamente sistematizada em etapas, em pontos específicos do artigo, por isso nós chamamos de sondagem sistemática. E aí, para você ter uma noção de como ela é rápida, geralmente, depois que você está aí com os olhos bastante treinados, né, você vai ter no máximo 2 minutos, às vezes até menos que isso, para conseguir fazer essa primeira etapa da leitura inspecional, tá? O que você vai fazer nessa etapa? Primeira coisa, ler o artigo, o título do artigo, certo? Segundo, você vai verificar as palavras-chave. E terceiro, conferir se o objetivo do trabalho é o que você espera. E aí você vai ver, então, as figuras e as tabelas, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês na tela, para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Então, vamos lá. Temos aqui 2 artigos científicos que eu separei para mostrar para vocês como eu faria a leitura inspecional nessas 2 situações. Antes disso, é importante que vocês entendam que eu estou lendo esses artigos aqui para entender melhor o comportamento de fungos micorrízicos arbusculares diante da contaminação do solo por diesel, certo? Só que às vezes pode acontecer de eu precisar expandir demais os meus conceitos-chave e pode ser que eu precise colocar lá apenas fungos micorrízicos arbusculares e poluição. Quando eu coloco poluição, pode ser que a busca retorne para mim com algumas coisas que não tenham muito a ver, certo? Com o que eu preciso. Então, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que está aqui na tela, vocês estão vendo, que é o impacto sobre uma espécie de fungo micorrízico arbuscular, ou um mix, né, de espécies, na reprogramação do transcriptoma de raízes de uva. E aí você percebe o seguinte, já pelo título, eu consigo entender que esse artigo ele fala sobre fungos micorrízicos arbusculares? Sim. Então passou pelo meu primeiro crivo, meu primeiro critério de inclusão. Ele fala sobre contaminação do solo por diesel? Não. Então ele foi reprovado no meu segundo critério de inclusão, certo? Então aqui eu nem precisaria ir para a segunda etapa da leitura inspecional, da pré-leitura, relembrando aqui, certo? Que seria verificar as palavras-chave. Então, eu nem precisaria ler. Mas, a título de curiosidade, vou mostrar aqui para vocês
Olhando aqui, eu tenho essas palavras-chave. As palavras-chave, mais uma vez, confirmam para mim que não tem diesel, não tem nada relacionado com diesel aqui nas palavras-chave. Então, basicamente, esse artigo foi reprovado no primeiro passo da leitura inspecional, então eu já vou excluí-lo, deixá-lo para lá, porque não preciso dele, não merece o meu tempo para ser lido. Não nesse momento, não nessa circunstância, ok? E aí, sigamos para o próximo exemplo, que é esse aqui. Então, aqui eu já percebo no título, olha só, que tem exatamente as palavras-chave que eu pesquisei. Fungo micorrízico arbuscular, aqui o título foi mais específico, identificou qual espécie de FMA, e aqui sobre a presença, olha só, de poluição com diesel. Então, olhando o título, eu já consigo verificar que, opa, esse artigo foi aprovado no meu primeiro critério de inclusão. E aí, mais uma vez, lembrando aqui, qual é o nosso segundo critério? Verificar as palavras-chave. Então, vamos aqui para as palavras-chave. Eu tenho aqui micorriza, mycorrhiza, risofagos irregulares, que é o nome da espécie que está sendo utilizada, o nome da espécie vegetal também está sendo utilizada, diesel, poluição do solo e estresse oxidativo. Legal! Esse artigo fala exatamente dos 3 pontos que eu defini lá no meu critério de inclusão. Então, agora eu passo para outra etapa da leitura inspecional da pré-leitura, que seria, então, conferir se o objetivo do trabalho é o que a gente espera com essa leitura. Como eu encontro o objetivo? Lembra lá das aulas anteriores? Tem algumas possibilidades de encontrar esse objetivo. Eu posso vir aqui no abstract, certo? No resumo. Nesse caso aqui, ele já colocou o resumo misturado ali um pouco com material e métodos, eles quiseram realmente economizar espaço. Então, aqui eu já consigo ter o objetivo do trabalho misturado um pouco com material e métodos e consigo entender, então, que basicamente eles examinaram o impacto das doses crescentes de diesel no crescimento e desenvolvimento tanto da planta quanto do fungo micorrízico arbuscular estudado. Outra forma de encontrar esse objetivo seria vindo aqui no último parágrafo da introdução. Então, aqui eles começam. Então, esse trabalho, o objetivo é estudar, e aí ele vem aqui descrevendo com alguns detalhes, bem detalhado esse objetivo, o que eles esperam, certo? Com esse trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar mais uma vez os meus critérios de inclusão e exclusão e ver se, no objetivo, esse artigo ele se encaixa com os meus critérios. E fazendo um checklist aqui, sim, ele se encaixa nos meus critérios. E aí, aqui, você poderia verificar as figuras e tabelas do artigo para ter certeza. Por exemplo, pode ser que eu queira olhar lá as figuras e tabelas dos resultados para ver quais foram as variáveis avaliadas por eles. Então, eles falaram lá no título que verificaram o desenvolvimento do fungo micorrízico arbuscular. Quando eles falam desenvolvimento, pode ser uma série de variáveis, de parâmetros analisados. Então, é importante que eu venha aqui para ver quais são esses parâmetros. Então, aqui nós podemos verificar que eles avaliaram o comprimento das hifas germinadas, né, em centímetros por esporo, certo? Avaliaram aqui a proporção do modo de germinação das hifas, ou seja, se foi linear ou se foi bastante ramificado. Avaliaram aqui nas plantas, por exemplo, o teor de MDA, que está relacionado com peroxidação lipídica dentro da célula, estresse oxidativo, taxa de colonização micorrízica das raízes. Então, aqui eu consigo ter uma noção se essas variáveis que eu estou pesquisando estão aqui nesse artigo científico, ou seja, eu quero avaliar o desenvolvimento dos fungos micorrízicos em solos contaminados com diesel. Então, eles estão avaliando fungos micorrízicos? Sim. Estão avaliando solos contaminados com diesel? Também estão. E aí, eles estão avaliando o desenvolvimento? Sim. Como? Por meio do comprimento das hifas germinadas, por meio aqui da proporção entre hifas germinadas de maneira linear ou ramificada, e por meio da taxa de colonização micorrízica. E aí eu consigo entender se esse artigo ele é importante para mim ou não. Então, considerando isso, esse artigo está, sim, aprovado na pré-leitura, na sondagem sistemática, e por isso ele continua, então, para as próximas etapas da leitura. Então, continuando aqui, pessoal, a gente vai para a segunda etapa da leitura inspecional, que seria a leitura superficial, tá?
Embora nós chamamos de leitura superficial, não é aquela leitura que você vem lendo o artigo na diagonal, não. Você simplesmente passa os olhos. Não é essa. Significa superficial porque a gente não vai aprofundar no sentido de observar os conceitos que estão ali, de estudar ponto por ponto. Por isso que ela é superficial, tá? Então, essa leitura superficial não tem nada a ver com leitura na diagonal, como às vezes a gente faz com algumas entrevistas, com jornal e assim por diante. Então, nesse aqui, você vai gastar 5 minutos. E com quais artigos você vai gastar 5 minutos? Com aqueles artigos que foram aprovados lá na etapa anterior, lá na sondagem sistemática. O que você vai fazer? Ler o abstract, ler o resumo do artigo, ok? Se ele ainda continua sendo aprovado nos seus quesitos, nos seus critérios de inclusão e exclusão, ótimo. Aí você vai para a próxima etapa agora, que é olhar rapidamente as tabelas e os gráficos. Vou dar um exemplo de como você pode fazer isso. Então, voltando aqui para esse artigo, nós verificamos que temos esse gráfico aqui, certo? Que está aqui, eu vou destacar aqui para que vocês percebam em qual gráfico eu estou observando. E aqui nós temos no eixo X as doses de diesel e aqui a porcentagem da relação da proporção entre, em preto, da germinação ramificada das hifas e em branco da germinação linear das hifas. E aí aqui, nessa etapa, eu não vou ficar lendo o que os autores discutiram ou deixaram de discutir sobre esse assunto. Eu vou simplesmente em cada gráfico olhar rapidamente qual é o efeito do aumento das doses de diesel nos parâmetros avaliados. Por exemplo, aqui eu observo que à medida que a dose de diesel aumentou de 0 até 1%, né? O que aconteceu com a germinação das hifas? Ela foi transformada de ramificada, que é o que está em preto, para linear. Tanto que aqui, na segunda maior dose, houve praticamente 0 de ramificação de hifas, o que é ruim, tá? E aí eu consigo fazer também essa avaliação em outros gráficos aqui. Então, fazendo rapidamente nesse gráfico agora que eu acabei de destacar. Então, a gente primeiro interpreta o gráfico. Como? Vendo o que tem no eixo X e no eixo Y, mais uma vez. Então, no eixo X eu tenho as doses de diesel, no eixo Y eu tenho a variável MDA, na concentração específica aqui, micromol por miligrama de proteína. E aí aqui eu tenho, então, duas informações. O MDA nas plantas não micorrizadas e NDA nas plantas micorrizadas. E aí a gente percebe que há um padrão de resposta aqui. Sempre as plantas micorrizadas tiveram maior quantidade, nas doses mais iniciais, tiveram maior quantidade aqui de MDA e também na maior dose aqui. Aqui eu estou explicando rapidamente, pessoal, porque o objetivo do curso não é mostrar o que é a influência do diesel nos fungos micorrízicos, mas sim como que vocês vão fazer essa análise. Vocês vão correr os olhos aqui nos resultados e entender quais são os principais resultados, sem ler as discussões e as explicações dos autores, tá? Para cada um desses dados. E aí, voltando aqui, então, nós prosseguiremos com a próxima etapa da leitura superficial, que é ler as conclusões e a consideração final. E aí você aqui também vai ter uma noção se esse artigo continua atendendo aos seus critérios de inclusão e exclusão, certo? Então, leia sem interrupção, pessoal. Aqui, vocês precisam ler de forma rápida e sem interrupção para que haja bastante concentração e assimilação do que está sendo lido, tá? Então, lembra daquelas habilidades que nós conversamos no módulo anterior? Sobre observação apurada, memória bastante rápida, sobre a questão de concentração. Então, tudo isso vocês vão começar a utilizar agora. Então, leia sem interrupções, não parem nem para fazer anotações, ou mesmo se vocês se depararem ali com alguma palavra que vocês não conheçam, não parem para pesquisar no dicionário, ou não parem para consultar, por exemplo, o que é MDA, ou o que é colonização micorrízica e assim por diante. Porque se for importante, provavelmente você já vai conhecer esse conceito, tá? Se você quer conhecer novos conceitos, é uma atividade para a próxima etapa de leitura, tá bom? E aí, sobre a velocidade de leitura. Como eu falei para vocês, a segunda etapa, embora ela seja chamada de leitura superficial, não é uma leitura dinâmica na diagonal, certo?
Ou seja, não significa que você vai ler rapidamente, de maneira superficial, passando ali nas linhas, sem que você consiga absorver nenhuma informação. Porque, na verdade, você está aqui fazendo um leilão, digamos assim. Você está selecionando quais serão aqueles artigos que vão para a sua pastinha de serão lidos e quais são os artigos que irão para a lixeira do seu computador. Então, eu gostaria de citar aqui duas frases muito interessantes de dois escritores, um deles filósofo, que eles falam sobre a velocidade de leitura. O primeiro deles é o Mortimer Adler, que foi um autor que me inspirou bastante a fazer esse curso, depois que eu li o livro dele, Como Ler Livros, tá? E aí, uma série de conceitos eu adaptei aí para a leitura de artigos, principalmente nesse curso. Então, ele fala o seguinte: nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece, ou mais rapidamente do que o seu aproveitamento e compreensão exigem. Como assim? Então, vou colocar mais uma frase agora do Francis Bacon para que vocês entendam um pouco melhor. Alguns livros são para degustação, outros para serem engolidos e alguns poucos para serem mastigados e digeridos. E aí a gente pode substituir aí a palavra livros por artigos, tá? Alguns artigos vão necessitar, então, de uma leitura mais lenta e outros, porque você já tem mais conhecimento, de uma leitura um pouco mais rápida. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? A leitura inspecional, ela é rápida, não porque você lê rapidamente só passando os olhos, mas porque você vai dedicar a sua leitura apenas a alguns trechos direcionados. Então, você começa lendo o título, depois as palavras-chave, depois o resumo e assim por diante, certo? Então, não leia na diagonal fazendo leitura dinâmica. Não é isso a leitura inspecional, ok? Então, após as duas etapas de leitura inspecional, a gente tem aí alguns caminhos a seguir. Então, faça-se a seguinte pergunta: o artigo ele merece ser lido? Ou seja, ele passou por todos os seus critérios de inclusão? Se não, então, deixa o artigo de lado e inicia a leitura inspecional com outro artigo, que foi o que nós fizemos aqui no início dessa aula, certo? Nós começamos olhando o artigo e percebemos que ele não se adequava aos meus critérios de inclusão. Então, eu deixei ele de lado e segui para um outro artigo que eu tinha separado. Então, se esse artigo ele merece ser lido, você vai prosseguir para a próxima etapa de leitura ou vai separá-lo junto com os demais artigos para seguirem a próxima etapa. Isso aqui é algo muito particular, pessoal. Por quê? Às vezes, você gosta talvez de selecionar todos os artigos primeiro, para depois começar a leitura. Eu particularmente faço bastante isso e acho que, para mim, no meu caso, é mais eficiente. Então, eu pesquiso todos os meus artigos, ou seja, eu faço a leitura inspecional em todos os artigos ali da busca, tá? E aí, depois que eu baixo todos no meu computador, aí sim que eu sigo para a segunda etapa de leitura. Mas você pode, por exemplo, fazer todo o processo artigo por artigo, certo? Então, você pode ter aí na sua busca um artigo específico. Você pode começar com a leitura inspecional, sondagem sistemática, pré-leitura, tá? E depois seguir para a fase de leitura superficial e aí seguir depois para a analítica e depois a sintópica. Fica a seu critério. Eu, particularmente, primeiro faço a inspecional com todos, para depois baixar, tê-los no meu computador, aí eu venho fazendo a analítica e posteriormente a sintópica. Então, fica a critério de cada um, tá bom? Então, pessoal, antes de terminar esse módulo, eu quero deixar para vocês aqui um recadinho. Não se esqueçam de fazer a atividade do participante, é de extrema importância para que você atinja o requisito mínimo de emissão do certificado, tá? Então, olhe lá direitinho qual é a atividade do participante, não perca a data nem o prazo para realizar essa atividade, e se por acaso você tiver qualquer dificuldade que seja, entre em contato conosco, tanto pelo fórum de discussão criado, ou pelo e-mail mesmo que você tem sido contactado aí pela nossa equipe, tá bom? Bom, era isso que nós tínhamos para conversar nesse módulo. Eu aguardo você para o próximo módulo, onde nós aprofundaremos ainda mais na leitura de artigos científicos de maneira eficaz e eficiente. Um grande abraço!